Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Peço desculpa, não tinha o vídeo ligado e agora é que me apercebi. Ah, o- olá, José. É suposto alguém dizer alguma coisa ou sou eu agora que coordeno as operações? Sou? Ok. Pronto, vou lhe passar o modo de anfitrião, ok? Ok, obrigada. Bom, posso começar? Então, muito boa tarde a todos e a todas que estão nesta sessão, a sessão 1 agora de trabalhos, deste evento que tem estado a decorrer de uma forma que eu diria muito interessante e com apresentações e intervenções muito a propósito, muito pertinentes, e então é com muito prazer que eu estou aqui a moderar esta mesa em que vamos ter três comunicações. Uma delas, que será a primeira, que é desenvolvimento de jogos na plataforma Scratch em um ambiente maker para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, com foco na criatividade. Esta comunicação tem como autores a Letícia Bordini, a Alexandra Gomes e o Paulo Camargo. Eu passo desde já, penso que é a Letícia que vai fazer a apresentação, certo? Portanto, eu passo desde já a palavra à Letícia, pedindo-lhe, enfim, que consiga respeitar os tempos que estão previstos, certo? Então, Letícia, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Vou apresentar minha. Estou falando que está desabilitado para quem é participante. Lúcia, desculpa. Eu já permiti que partilhasse a tela. Bom, então eu vou apresentar um pouquinho do meu projeto de mestrado, do meu produto. Então, como já foi falado, é o desenvolvimento de jogos na plataforma Scratch em um ambiente maker para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, com foco na criatividade. Desculpa. Eu não sei se sou só eu que estou a ouvir muito baixo. Melhorou? Melhorou. Acho Vou que falar sim. com o fone assim. Ok. Muito obrigada. Desculpe ter interrompido então. Imagina. Então, os autores são a Alexandra, da Universidade do Minho, e o Paulo, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Brasil. A essência do trabalho fala um pouquinho sobre as habilidades do século XXI. O que a gente precisa, que talvez ainda não é muito dado nas escolas, o que ainda faz muita falta nas escolas. Então, a necessidade de mudança desses currículos para a gente conseguir acompanhar a tecnologia, a solução de problemas e o mercado de trabalho. E aqui eu trago um pouquinho de quais são essas habilidades que a gente precisa: autonomia, criatividade, colaboração, investigação, interação e aprender pela prática. Desculpa, Letícia, os seus slides estão em modo slides de edição e não estão a passar. Está na tela 1 ainda em modo de edição, não está em modo apresentação. Ué, estava em tela cheia. Vou deixar assim. Vocês conseguem ver bem? Conseguimos, você só vai mudando aí. Tá, mudou? Mudou. Sim.
Tá, então no primeiro slide eu falei um pouquinho sobre as habilidades e agora sobre os novos objetivos. E aí, o que eu optei por trabalhar é a criatividade, porque eu vou trabalhar com criação de jogos. E aí, então, a criatividade. Como desenvolver nesses alunos? Por meio da interação, identificação, criticidade, produção de novas ideias. Aqui eu falo um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Como ele acontece com as crianças e como isso vai mudando com o tempo. Então, no jardim de infância, as crianças aprendem se envolvendo em processos criativos, a gente imagina, brinca, compartilha, constrói objetos, e como isso é perdido no fundamental, no médio, na graduação. E aí, então, para incentivar e modificar esses ambientes, eu conciliei um pouquinho do Scratch, do STEM e do WASH. Aí, agora no próximo slide, eu fiz um apanhado de cada um. O Scratch, a plataforma de jogos, né? Então, ela é inspirada pelos 4 P's da aprendizagem: projetos, paixão, pares e pensar brincando. O STEM, que é uma educação voltada para a resolução de problemas, e o WASH é um workshop do Brasil que ele trabalha com a popularização da ciência. O principal objetivo é a iniciação científica, tecnológica nas escolas públicas do Brasil. E as crianças aprendem a linguagem de programação, com ênfase no método, no estímulo da autonomia, no protagonismo do aluno. Então, a criatividade é um processo psicológico capaz de identificar os problemas e desenvolver soluções inovadoras. Lá no começo, eu falo em como desenvolver. Agora, a partir do que eu trabalharia com as crianças, como que eu vou medir se deu certo todo o projeto? Então, através da fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. E esses 4 tópicos vão ser vistos nos jogos. Então, aqui eu trago um pouquinho do jogo, que fala que a utilização e principalmente a construção é muito importante, pois é imprescindível a criatividade, a autonomia, jogos de ideia, e o jogo está relacionado ao trabalho em grupo e à criatividade, pois os alunos se sentem motivados, curiosos e interessados no processo. Então, o jogo traz o aluno para o aprendizado e desenvolve todos aqueles aspectos das habilidades necessárias. Então, aqui um pouquinho da problemática do projeto. Como construir um ambiente propício para desenvolver a criatividade por meio da construção de jogos na plataforma Scratch? E quais são os indícios de criatividade que os estudantes demonstram ao longo das oficinas? Então, o projeto é a concepção de um ambiente para a criação desses jogos, recorrendo ao Scratch, aos princípios da educação STEM e à metodologia WASH. A finalidade é que os alunos produzam jogos na plataforma, utilizando os conteúdos ministrados em aula, então que eles pensem em regras, objetivo final, que eles trabalhem em equipe para construir esse jogo. E, por último, como vai ser construído esse projeto? Aqui do lado tá os presentes de Froebel. Eu acho que vocês falam dons de Froebel, se eu não me engano, que são as peças geométricas que ele criou. Então, o intuito eu vou aplicar esse projeto com os estudantes de licenciatura em Educação Básica da Alminho em 4 sessões. A primeira sessão, eu vou trabalhar desplugado, que eles vão trabalhar a codificação, só que no nosso dia a dia. Eles vão dar passos para cada um fazer com os aspectos do Scratch e depois vão passar para a plataforma. Na segunda sessão, eles vão selecionar os objetos, que são esses aqui, eles vão trabalhar com um objeto e colocar os conteúdos que eles têm de geometria. No terceiro dia, é o desafio, a construção do jogo em si. Então, o que eles pegaram do conteúdo
que vão passar por uns jogos. E no último dia eles vão aplicar esse jogo e vão avaliar, e vai ser avaliado o que houve de criatividade com esses 4 tópicos: a fluência, a flexibilidade, originalidade e a elaboração de cada jogo. Então, o desafio, o objetivo é que os alunos recriem os presentes de Froebel na plataforma e, a partir disso, criem novos jogos ou desafios. É isso. Concluiu, Letícia? Uhum. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu penso que vamos passar para a próxima apresentação e depois no final, então algumas questões que surjam serão aqui partilhadas. Eu vou entretanto verificar aqui também no chat. Então, vamos passar para a segunda apresentação e que tem como título o pensamento computacional nos referenciais de competência digital docente. Os autores são a Ana Cláudia Loureiro, do Instituto Politécnico de Bragança, Manuel Meirinhos, do Instituto Politécnico de Bragança, e o António Osório, da Universidade do Minho. Quem vai apresentar neste caso, suponho que é a Ana Cláudia? Sim, Acertei? mas Okay. em dupla com a professora Osório, só vou estar aqui à frente da apresentação. Posso já partilhar, né, professora? Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Já estão a ver? Sim. Ótimo. O nosso tema, então, é o pensamento computacional, um tema que está sendo versado durante todo esse encontro, essa conferência, muito bem versado por pessoas que têm uma bagagem de investigação imensa, né? Acabamos também de ver aí a Marina Bers falando muito da questão do pensamento computacional com os nossos miúdos. E só que o que nós trazemos aqui, então, é mais uma instigação também, né? Se estamos realmente a falar do pensamento computacional e de como ele é hoje visto como uma competência transversal, né? Uma competência que vai, então, transpor e transitar por todas as outras áreas de conhecimento, desenvolvimento de demais competências, como que está essa questão, como é tratada dentro dos documentos que nós temos aqui como referenciais de competência digital docente, referenciais que são suportes, né, que são suportes e documentos que visam, que têm o objetivo de dar orientações para a formação docente, né? Então, acho que a nossa pauta aqui vai versar agora um pouquinho mais sobre essa parte dos documentos, né? O pensamento computacional, ele tem recebido assim, um considerável reconhecimento por parte da comunidade científica e educativa. Acho que nós vimos já, durante o dia de hoje, que essa afirmativa é verdadeira, né? E ele é visto como uma competência fundamental, né? Atualmente ele é visto como uma competência fundamental para o cidadão dentro da sociedade do conhecimento, da sociedade digital, dentro desse século XXI. Entre muitas das perspectivas teóricas que discutem sobre o conceito, verifica-se que há uma convergência em o definir como uma capacidade de organizar esquemas mentais para formulação e resolução de problemas. Por sua vez, a resolução de problemas é uma das áreas de competências reconhecida nos referenciais de competências digitais docentes, que são documentos, como eu disse, né, que resultam de estudos, de investigações desenvolvidas para a orientação das políticas de formação de professores, com a finalidade de capacitar os docentes para a utilização das tecnologias digitais em contextos de aprendizagem e de formação. Então, dentre as muitas conceitualizações sobre o pensamento computacional, né,
nós encontramos, né, muitas vezes que o pensamento computacional, ele relaciona-se ao desenvolvimento do raciocínio lógico, aplicando habilidades computacionais de decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e pensamento algoritmo. Também nós temos aqui o termo computation thinking, pensamento computacional, que foi apresentado por Seymour Papert já lá nos anos de 1980. É o mesmo período em que a linguagem de programação Logo, também criada por Papert, entra nas escolas, fundamentada numa proposta pedagógica construcionista. Aquela época, né, na época dos anos 80, eu diria na realidade do Brasil, mais início dos anos 90, as escolas passaram a ser equipadas com laboratórios de informática, né? E as turmas de alunos, eles tinham aulas semanais no laboratório de informática, cujo objetivo era o de introduzir a tecnologia, mais especificamente, a linguagem de programação ao contexto educativo. Em meados dos anos 90, assim, de 96 para 97 para frente, né? Novos recursos educativos mais interativos começam a aparecer com uma interface gráfica mais atraente e a maioria das escolas, então, começam a abandonar a linguagem de programação e começam a migrar para essas novas modalidades de recursos educativos e, então, o pensamento computacional passa a ser menos falado dentro do contexto educativo. Aí, o termo pensamento computacional volta fortemente a aparecer, a ser reintroduzido no contexto educativo no ano de 2006, a partir do artigo Computational Thinking, de Janet Wing. Wing define o pensamento computacional como uma habilidade fundamental para todos na sociedade digital, pois promove o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas, concepção de sistemas e compreensão do comportamento humano, baseados nos princípios das ciências da computação, sugerindo a integração do pensamento computacional no contexto educativo, fundamentada na concepção de que o pensamento computacional é transdisciplinar, universal e de utilidade a todos. A partir, então, desse contexto, vários estudos e investigações começam realmente, novamente, a pensar e a estudar sobre o pensamento computacional dentro de contextos educativos, e nós, então, pautamos o nosso estudo, né, com o objetivo de analisar as abordagens do pensamento computacional em 4 dos referenciais de competências digitais. Nós escolhemos esses 4 referenciais por considerarmos que eles têm grande influência nas recomendações para a formação docente e para a área educativa. São eles: o quadro de competência TIC para professores da Unesco, o DigiCompedu, aqui da União Europeia, os parâmetros ISTE para educadores, que é da International Society for Technology in Education, desenvolvido nos Estados Unidos, e o marco comum de competência digital docente do Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e Formação do Professorado, o INTEF, da Espanha. O marco comum, ele é um referencial que tomou como base o referencial europeu. Bom, os objetivos desse nosso estudo, então, é caracterizar as concepções de pensamento computacional apresentadas nesses documentos e identificar a operacionalização ou não do desenvolvimento do pensamento computacional em termos do desenvolvimento de competências digitais docentes nos referenciais estudados. Por isso que eu falei identificar ou não, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. A nossa metodologia, então, abordada para este estudo, teve uma
uma abordagem metodológica de análise exploratória, de natureza analítica, descritiva e interpretativa. Foi suportada por uma grelha para recolha e posterior análise dos dados e está organizada em 3 categorias, que são caracterizar as concessões de pensamento computacional dentro das áreas de competência de cada um desses documentos, analisar os descritores dessas competências, né, verificar os descritores de cada uma dessas competências e verificar a operacionalização da competência, do desenvolvimento da competência de pensamento computacional dentro das recomendações de formação de professores. Como eu disse, a seleção dos referenciais foi realizada com base na relevância que as suas recomendações podem ter sobre os professores e a política educativa dos países membros da União Europeia. Da análise desses documentos, nós verificamos que a competência relacionada ao desenvolvimento do pensamento computacional dentro do referencial da Unesco encontra-se na área de pedagogia, que é a área de resolução de problemas complexos, dentro de 2 níveis, o nível de aprofundamento do conhecimento e o nível de criação de conhecimento. É nesta área onde nós encontramos descritores de competências de pensamento computacional para a orientação do professor, como ele vai desenvolver isso nos alunos. No DigiCompedu, a competência relacionada ao desenvolvimento do pensamento computacional foi identificada essencialmente na área 6, né, que é a promoção da competência digital dos aprendentes. Então, nós temos aqui dentro dessa competência, nós temos 6 áreas dentro do DigiCompedu, é na 6ª área que nós temos, de uma forma mais assim, clara, específica e direcionada, descritores de competências para o desenvolvimento do pensamento computacional. Vamos lá. Dentro dos parâmetros de competências do ISTE, ele traz de uma forma bastante detalhada a descrição das competências para o desenvolvimento do pensamento computacional, que aparece em 5 das 7 áreas, dos 7 parâmetros do ISTE, que são o aprendiz, ou educadores, né? O líder, o colaborador, o designer e o facilitador. Dentre os documentos que nós estudamos, ele é o que apresenta o pensamento computacional em maior número de áreas. E o marco comum de competência digital docente aborda o pensamento computacional em 2 áreas. A área 3, criação de conteúdos digitais, tem uma sub-área programação, e lá tem vários descritores de competência digital, computacional, desculpe, e a área 5, resolução de problemas. Dentre os 4 referenciais, é o que traz maior número de indicadores para que o docente possa identificar, reconhecer e avaliar se ele tem as habilidades necessárias dessa competência, tendo um total de 84 competências descritas dentre essas 2 áreas. Aqui nós temos a área 3, está um pouquinho clara demais, desculpa, é um print da própria tela. E a área 5, mas a área 3 ela tem, olha, desenvolvimento de conteúdos digitais, integração em relação de conteúdos digitais, programação, também traz especificamente programação, e os direitos de autor e as licenças. Na área resolução de problemas, nós temos resolução de problemas técnicos, identificação de necessidades e respostas tecnológicas, identificação de lacunas da competência digital, inovação e uso da tecnologia digital de forma criativa. Então, isso tudo vai somar 84 descritores de competência para o professor realmente verificar, analisar e avaliar se ele tem essas competências para trabalhar com seu alunado. Compete aqui dizer que nós ainda estamos nos debruçando muito sobre esses documentos. Cada vez que nos encontramos e discutimos, e são várias as reuniões que fazemos para essa discussão, o professor Osório está aqui comigo, e depois eu peço para ele falar um pouquinho aí do nosso estudo também, claro. Nós sempre
encontramos mais alguma coisa, deixamos mais alguma reflexão, com alguma hipótese na nossa cabeça. Então, trazemos aqui algumas reflexões finais, não tão conclusivas ainda. Todos os 4 referenciais apresentam competências para o desenvolvimento do pensamento computacional docente. Um fator de semelhança verificado nos documentos é que todos apresentam a resolução de problemas como uma área ou uma competência dentro da área, né, para o desenvolvimento do pensamento computacional. A codificação aparece de forma explícita como competência para o pensamento computacional somente no referencial espanhol, o Marco Comum de Competência Digital Docente. Quanto à operacionalização do desenvolvimento do pensamento computacional, em termos de desenvolver esta competência no professor, não foram identificadas nesses documentos a operacionalização do desenvolvimento dessa competência. Isso é o que nós vamos, então, agora trazer como contribuição do nosso estudo, né? O que nós pretendemos é que essa reflexão sobre as abordagens teóricas que propõem a integração das tecnologias em contextos educativos pode tornar mais consciente a operacionalização do desenvolvimento do pensamento computacional e, dessa forma, contribuir para uma formação inicial e contínua de professores e para todos os que desejam implementar em suas práticas o pensamento computacional de uma forma mais condizente com as necessidades atuais da educação. Então, nós vamos trazer como contribuição do estudo algumas reflexões de modelos de integração, né, de abordagens teóricas, na verdade, que já existem, que podem ser caminhos para que o professor tenha a competência do pensamento computacional também desenvolvida em seus trabalhos. E como uma instigação reflexiva para o final da nossa apresentação, trazemos aqui uma frase de Seymour Papert, né, que já foi dada lá nos anos de 1980 por ele, no livro Mindstorms, Children, Computers and the Powerful Ideas, e ele nos diz, né, que mas a verdadeira literacia, né, não está no conhecimento de como fazer o uso do computador e das ideias computacionais. E sim, né, como que nós vamos nos apropriar disso. Desculpem aí a minha tradução. Um pouco do que nós estamos aqui usando como referências do nosso trabalho, e nosso muito obrigada e obrigado em nome dos doutores que trabalham comigo nessa investigação. Obrigada, Ana Cláudia, pela partilha que aqui nos trouxe. Vamos passar, aqui, deslizamos um bocadinho aqui no tempo, vamos passar então para o terceiro contributo, que tem como título Introduction to Programming in the Teaching of Natural Science, an Approach to the Promotion of the Epistemic Practices. Os seus autores são Mariana do Amaral Pérez, da Escola Superior de Educação do Porto, Pedro Rodrigues, também da Escola Superior de Educação do Porto. E quem nos vai apresentar será a Mariana. Não temos aqui a Mariana, nem o Pedro Rodrigues. Penso que não estão aqui. Pois, eu estava tentando ver, porque tenho aqui muitos nomes na tela, portanto, creio que, enfim, que não está ninguém para fazer esta apresentação, não tínhamos indicação desta falha. De qualquer forma,
se entretanto algum dos colegas chegar, pode ser que ainda seja possível realizar a apresentação. Enquanto isso não acontece, ou se isso não chegar a acontecer, podemos então aproveitar estes últimos minutos para fazermos aqui algum debate sobre estas apresentações que aqui tivemos e portanto eu pergunto, aqui no chat eu não tenho questões, mas estão ainda a tempo de surgir. Não sei se tem sido seguida a possibilidade de colocarem as questões oralmente, ou a Gabriela talvez me possa ajudar nisso, ou se é apenas usando o chat. Acho que pode ser de qualquer maneira. É? Acho que Pronto, sim. eu não sabia se tinha sido definido algum procedimento. Eu acho que não. Mas Ok. eu, enfim, não sou de fiar. Não. Não há regras, não há regras. Aqui pode ser feita a pergunta. Olha, já que temos tempo, queres acrescentar alguma coisa, uma vez que também estás ligado a este projeto, este último que Ana aqui Cláudia é que é a culpada disso, é que anda a desencaminhar-nos para analisar referenciais. E muito bem, não é? E muito bem, porque há muitos, não é? É isso. É um trabalho absolutamente oportuno, mas o mérito é dela e ela explicou tudo muito bem, eu não tenho assim muito a acrescentar. Eventualmente, se houver alguma pergunta, depois posso tentar dar o meu contributo, que normalmente é para complicar, não é para esclarecer. Mas já agora, já que estava a falar, eu tenho uma perguntinha para a Letícia. faz favor. Aliás, até são duas. Eu acho muito interessante a experiência que ela tenciona fazer, mas fiquei curioso até nesta coisa do concretizar, não é? Do operacionalizar estas coisas, porque vemos muita gente a dizer que desenvolve pensamento computacional e eu às vezes fico com a ideia que não desenvolve nada, não é? Pensa que desenvolve ou diz que desenvolve, mas pronto, nessa lógica do operacionalizar, fiquei curioso sobre o porquê de meter no Scratch os jogos do Frobel. Quer dizer, haverá mesmo alguma mais-valia? Eu não consegui, não sei se a Letícia explicou, eu não percebi, ou então se não explicou, se ela pudesse dizer se haverá mesmo alguma mais-valia em converter isso. Quer dizer, não será suficiente ou não será já será o mais adequado para meter no Scratch? Fiquei com essa dúvida e não consegui encontrar uma resposta. Portanto, se ela me pudesse ajudar aí. E a segunda pergunta é, quando, ao referir os parâmetros para a medição da criatividade, não sei se percebi, penso que ela não disse, e portanto se pudesse agora explicar como é que vai medir isso, não é? Se a ideia é mesmo medir, como é que vai medir, sendo que eu percebi que havia ali parâmetros para o fazer. Pronto, e era essa a minha curiosidade. Letícia, eu ia te colocar também uma questão sobre esta parte da criatividade, mas fica já então aqui ao responder a esta questão do professor António Osório, contempla também a minha pergunta, que ia precisamente neste sentido. E depois a outra questão que foi colocada, portanto, a palavra agora é a sua. Então, o primeiro, do porquê os presentes de Freud. Durante a pesquisa, a minha primeira orientação, a gente estava vendo o equívoco, a falta da matemática que eu me formei em pedagogia e a gente tem metodologia de matemática. E como era fraco essa metodologia. Então, eu busquei a orientação da Alexandra para incluir mais forte a matemática. E aí, a gente precisava de um desafio. E lendo os artigos, sobressaiu bastante coisa sobre os presentes de Freud em relação às peças geométricas. E aí foi só uma ideia para ter como um desafio maior para eles. Igual teve apresentações anteriores, a que falou na apresentação,
de continuação de história. Então, foi só para ter um desafio relacionado à matemática, que eles não fugissem muito de conteúdos muito adversos e focassem em peças geométricas. E aí, em relação a como medir a criatividade, tem alguns trabalhos que eles falam bastante de qual palavra usar, porque criatividade é muito difícil a ser medida. Mas, nesse trabalho, na finalização dos jogos, vai ter uma avaliação com aqueles 4 pontos de originalidade, e aí, dentro desses 4 pontos, eles se abrem. Tem cor, criação de título, então tudo que eles vão usar para construir o jogo e como eles usaram, que vai ser medido no final a criatividade. Certo? Ok, obrigado. Obrigada, Letícia. Antes de passarmos a outras questões, eu pedi aqui a ajuda, porque há pessoas aqui a perguntar-me pelo link para o registro das presenças, e eu não sei qual é o link. Eu confesso também que eu não sei, mas a Maribel, ela enviou o link na palestra da Marina. Mas se for o caso, eu posso deixar registrado aqui o e-mail. Obrigada. Pronto. Já está. Já está aqui. Obrigada. Mais questões que, entretanto, tenham surgido na sequência deste esclarecimento que a Letícia aqui nos deu, ou também sobre a outra comunicação da Ana Cláudia Loureiro? Bom, então eu pergunto, como é que, se já pensaram, Ana Cláudia, se já pensaram um pouco como é que isto depois se pode transformar em indicações para a formação de professores propriamente dita? O que é que já pensaram sobre isso? Como é que a partir daqui, como é que acham que podem retirar elementos que vão contribuir para definir de algum modo que é importante ter em conta quando se pensa na formação de professores a este nível do pensamento computacional? Professora Osório, que trouxe essa questão para dentro da investigação, a operacionalização. Eu juro que eu não combinei com ele. Então, ele vai me ajudar, porque isso vai aparecer no... Nós pretendemos fazer o artigo, né, professora Osório, deixá-lo a tempo pronto, dentro de todos os crivos de avaliação e de críticas que os próprios autores têm. Nas nossas reuniões é sempre como se estivéssemos a avaliar por pares cegos o trabalho, mas mesmo dentro mesmo de abordagens teóricas, o professor Osório até trouxe na última discussão o TEPAC, para nós refletirmos se seria uma abordagem teórica que pudesse favorecer o desenvolvimento do pensamento computacional no professor. Então, é pensar mesmo em coisas práticas, em abordagens teóricas já existentes, não é criarmos uma teoria para isso, e fazer, mas acho que o professor Osório pode contribuir, porque ele está aqui conosco, eu não gosto de falar sozinha. O que eu posso acrescentar é que a pergunta da professora Lúcia é uma boa pergunta e, como tal, tem uma resposta que merece ser dada, mas nós não a temos ainda, não é? Nós não a temos. Portanto, uma coisa que estamos a ver é que há estes referenciais que nós estamos aqui a analisar, mas não são os únicos, há mais. Sim. Portanto, não é por falta de referenciais que alguém que queira fazer formação de professores não a faz. Esse é um aspecto. Depois, há aqui uma tarefa que não será muito fácil de fazer, que é tentar articular os referenciais que são específicos para a introdução do chamado digital, do pensamento computacional, ou das tecnologias de informação e comunicação, ou da inovação tecnológica, portanto, toda esta dimensão, encaixar isso em outros modelos de formação de professores, ou que sejam utilizados para a formação de professores, que abranjam as outras dimensões todas
da profissão do professor. Porque se não tivermos esse cuidado, daqui a pouco há o risco de nós pedirmos ao professor para fazer tudo. Não é? Tem que ser bom a tudo, a toda a hora, em todo o lugar. Não é? Portanto, tem que ser assim uma versão 0.1 de Deus Nosso Senhor. Não é? E pronto, embora ser professor seja para muita gente uma coisa quase divinal, não é? Ou divina, não podemos abusar isso assim tanto. Portanto, realmente esse é o nosso ponto, não é? Tentar encontrar uma forma sensata, não é? Equilibrada, de poder propor a instituições de formação de professores tem aqui uma ajuda para a construção de currículos. E depois é da formação inicial e é da formação contínua. Não é? Portanto, não é uma tarefa fácil e é certamente o desafio que nós temos pela frente, Ana Cláudia. Pegou no assunto, agora olha, agora vamos ter que o desbolhar. Pois. Obrigada. Mais questões? Tem uma pergunta do Zé Carlos. Tem uma pergunta do Zé Carlos, sim, sim. Eu não a quero devolver, eu não lhe vou responder porque ele é meu aluno de mestrado. E, portanto, ele no mestrado dele tem uma boa oportunidade de dar uma resposta a isso. Como mas, acrescentar já no que ele fez a pergunta, tem direito a que alguém lhe responda, mas não vou ser eu. Então eu vou ler como acrescentar no currículo a temática do pensamento computacional sem acrescentar mais carga horária. Posso responder? Claro. Responder não. Dar uma contribuição do que eu penso como professora, mais de 30 anos em sala de aula, desde os miúdos. Nos últimos anos eu estava mais com o que vocês chamam aqui de... Pegaria segundo e terceiro ciclo aqui. Uhum. Né? Porque no Brasil é ensino fundamental e formação de professores, ensino superior. Nós não podemos ver, se eu estou a falar de competência, eu não posso ver isso como um conteúdo, eu tenho que ver como uma habilidade a ser desenvolvida. E como eu comecei falando na nossa apresentação aqui, minha e do professor Osório, a competência computacional, o pensamento computacional, desculpa, ele está sendo divulgado, estudado e apresentado como uma competência transversal. Então, professor, não pensa que ele é um conteúdo, traga ele como, dentro da sua metodologia de trabalho, dentro das suas estratégias da tua prática, traga atividades de diversas áreas do conhecimento na qual você vai conseguir encaixar o pensamento computacional. Então, por exemplo, uma contação de história, um storytelling, uma narrativa digital, quando você propõe a questão da sequência para os miúdos, vamos pensar nos pequenos, né? Aquela questão de a gente apresentar uma história e ela não tem fim, ou apresentar a história toda desmembrada em imagens, qual é a sequência? Você já está trabalhando o raciocínio lógico. Você já está trabalhando aquelas questões que eu falei, da abstração, da decomposição. Então, pensa no pensamento computacional, na questão do que ele é, do que ele desenvolve. E aí, traga isso para dentro das atividades das diversas áreas. Não vai aumentar a carga, vai modificar a sua prática. Não sei se eu fui clara. Certo, mas... Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso já fazemos, isso já se faz antes do pensamento computacional ser introduzido, já se faz isso. Não é de agora, eu já fui aluno e as pessoas faziam isso, o se, a sequência, o se, vira para a esquerda, vira para a direita, anda para a frente, vai para trás. Quando eu contava uma história também tem uma sequência lógica, não é? Eu digo isto porque eu coloquei esta questão aqui, obviamente que eu sou professor da área tecnológica, ligada à informática e à eletrónica, mas, no entanto, estou a pensar nos colegas do primeiro ciclo, que neste momento vão ter que ter o pensamento computacional ligado à matemática, por exemplo, que está entra em vigor já no próximo ano, em Portugal, no terceiro ano. Estou a ver como é que eles podem operacionalizar, estando habituados a cumprir currículos, a ter umas metas, pressão, normalmente, do currículo em si, não é? Das metas curriculares.
pode ser difícil para algum professor que está habituado a não fazê-lo, não é? A pensar fora da caixa, a pensar diferente. Com certeza. Nesse sentido. É uma questão bem interessante, bem instigante, e eu penso que o professor vai sentir isso sim. Dentro das minhas experiências de formação de professores, o mais importante para um formador, é ele saber, é ele ter sido um professor de sala de aula e saber a linguagem do professor, saber trazer para o professor atividades dentro da formação, na qual ele vai pensar no conteúdo que ele tem realmente que trabalhar, ele vai trabalhar com o currículo dele, não é inventar, não é chegar um formador inventando coisa, ele traz o currículo para dentro da formação, e dentro da formação, de forma colaborativa com outros colegas, pensar em atividades de pensamento computacional, pode ser até desplugada, eu acredito na desplugada, nessa idade, e que o professor elabore isso junto com seus colegas, experimente isso e veja como integrar. Um formador trazer uma receita pronta, falando como integrar, com certeza vai trazer muita insegurança. Essa é a experiência de quando eu faço formações com professores. Eu faço muitas no Brasil. Aqui, embora eu tenha a competência e tenha as titulações que precisa aí de reconhecimento de formação, eu ainda não formei oficialmente professores daqui. É mais nas aulas de mestrado e nas minhas aulas aqui do IPB, que eu tento fazer bem isso com os alunos da licenciatura de educação básica ou de qualquer outra educação que eu estou. Mas é isso que eu acredito, entendeu, José Carlos? É assim que nós fizemos muito disso, muita formação. É a mesma coisa quando começaram a falar das metodologias ativas, né? Vamos voltar aí 8, 10 anos atrás, e aí, nossa, quem já usava metodologia ativa? Quem usava? Vamos voltar lá para trás, gente. Escola Nova já estava lá, início do século XX, com outro nome, mas com a proposta de pôr o aluno em ação. E a questão é essa, é a gente desgrudar um pouquinho de que o conteúdo, entendeu? É como trabalhar o conteúdo. São ideias para como trabalhar o conteúdo, fazendo com que o aluno seja mais protagonista dentro desse processo de aprendizagem. Não sei se... Acho que agora outros podem contribuir também, né? A professora Lúcia tem bastante o que dizer também, né, professora Lúcia? Eu acompanho muitos trabalhos delas, produções. Não, eu acho que, enfim, acho que esta questão do transversal é um bocadinho a chave para estas situações, não é? Porque muitas das vezes cria-se a ideia de que é um novo conteúdo, e muitas das vezes já trabalhamos isso, já trabalhamos essa competência sem muitas das vezes nos apercebermos que a estamos a trabalhar, ou sem, ou debaixo de uma outra designação, não é? E portanto eu creio que era isso que a Ana Cláudia estava também a querer dizer. E às vezes os nomes também assustam um bocadinho, não é? Os professores ainda estão muito pouco habituados a ideia do pensamento computacional, e isto cria à partida a ideia de que é qualquer coisa muito complexa, muito nova, muito ligada ao computador, e afinal é qualquer coisa que está presente em muitas outras situações que não implicam o uso das tecnologias sequer, não é? Mas enfim, isto são apenas aqui alguns considerandos. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Nós temos uma consideração do Diogo no chat. Sim. O Diogo Cardoso diz-nos, por exemplo, também o gráfico do Design Thinking, utilizar esse método para desenvolver matéria-projetos. É a mensagem que aqui o Diogo nos deixa. Mais achegas. Creio que os colegas da terceira comunicação, portanto, até agora não apareceram, portanto, imagino que houve qualquer imprevisto e que não vamos poder contar com eles. Bom, não havendo mais questões, eu agradeço desde já
os dois contributos que aqui tivemos, trazido a apresentação pela Letícia, o outro pela Ana Cláudia Loureiro, mas todos eles envolvendo outros investigadores, e desejo também um sucesso nesse trabalho, porque qualquer um deles são trabalhos que estão em curso e, portanto, há ainda muita coisa a fazer e sabemos que é mesmo assim, não é? As pesquisas vão andando passo a passo e há sempre muita coisa ainda para realizar. Portanto, desejo o maior sucesso no desenvolvimento dessas pesquisas, agradeço os vossos contributos, agradeço também a todos os participantes que aqui estiveram, e desejo continuação de um bom evento, porque amanhã há mais, não é? E por isso amanhã certamente ainda nos vamos ver por aqui aos quadradinhos, mas vamos nos ver. Então, uma boa tarde e até amanhã. Obrigada, boa tarde. Também. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Até amanhã, boa tarde. Até amanhã. Amanhã. Está tudo ok? Posso fechar a sala, não é? Sim, sim. Pode, sim. Lúcia. Obrigado. O arquivo do vídeo da gravação vai salvar no seu computador, depois você pode mandar para Maribel, por favor? Ah, ok. Tá bem? Isto vai direcionado para uma pasta específica, como é que é? Sim, é a pasta do Zoom. Ah, ok, Tá tá, bem? eu vou lá procurar, não Tá tenho bem. feito isso. Ok, obrigada. Então. Obrigada, Obrigado, Lúcia. eu. Obrigado, Gabriel. Tchau, Obrigado. tchau, professor.